Você está assistindo TV Tambaú SBT. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. Olá, bom dia. Sábado 9 de abril começa agora mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Você sofreu com os efeitos psicológicos durante a pandemia? Pois é, muita gente passou por isso e é sobre esse tema que vamos tratar hoje. Somente no primeiro ano de pandemia, o número de ansiedade e depressão aumentou em 25% no mundo inteiro. Esse é um dado oficial da Organização Mundial da Saúde. E a questão é tão importante que 90% dos países pesquisados pela OMS incluíram a saúde mental e o apoio psicossocial em seus planos de combate e de resposta à Covid-19. Ao vivo, eu recebo o psicanalista Emanuel Janser e também a mestre coach Caroline Vieira. Os empreendimentos das maiores construtoras imobiliárias da Paraíba você encontra aqui, no Giro de Ofertas do Tambaú Imóveis e Negócios. E ainda, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre comunicação via Bluetooth, uma novidade do mercado imobiliário. Participa! Manda tua mensagem no nosso número do WhatsApp 998542857. Eu vou repetir, papel e lápis, bloco de nota aí do seu celular, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Já deu para notar que estamos vivendo um novo momento na pandemia da Covid-19 com a liberação das máscaras em ambientes abertos e fechados nas cidades, que atinge mais de 60% do esquema vacinal completo. Essa novidade, porém, há 2 anos, quando a pandemia começou, os efeitos foram devastadores, com muitas mortes e várias restrições que você realmente passou. Isso causou, claro, sequelas psicológicas em muita gente. Veja. Início do ano de 2020. A notícia de que uma doença misteriosa se espalhava rapidamente pelo mundo trouxe o inesperado, a pandemia. Algo novo, incerto e muito difícil para todos. Eu, principalmente, que sou ansioso para ficar em casa, só Jesus, viu? Sofri muito. Inventava, eu fiz até artesanato para poder o tempo passar, viu? Porque o negocinho é ficar a casa é muito bom, mas para ficar em casa é ruim demais, viu? Quando começou a pandemia, o senhor imaginava que ia ser isso que foi? 2 anos desse jeito? Não tinha a menor noção. Tinha a menor noção que seria assim tão trágico, né? Eberson é estudante e estava no meio da realização do sonho de se tornar psicólogo, quando de repente precisou abandonar tudo, voltar para o interior de Pernambuco e esperar o que iria acontecer. Estava aqui desde 2017, foi aquele processo bem difícil, né? Ter que voltar sem saber direito quando ia retornar às atividades presenciais. E com isso foi passando o tempo e nada de chegar a essa volta e os pensamentos aflorando sem saber a certeza que a gente teria, né?
Vítima da Covid-19, ele também sofreu com a doença, que não deixou sequelas físicas, mas os traumas psicológicos, esses ficaram marcados. Peguei o Covid no final de dezembro de 2020, na época que eu mais queria estar vivenciando aquele momento, que foi o final de ano. E aquilo me... Como é que eu posso? Marcou demais. Marcou demais. E enquanto todos estavam comemorando embaixo da família, eu estava do meu quarto assistindo e desejando Feliz Ano Novo para todos, distante, né? E foi algo que me marcou. E até hoje eu tenho isso em mente, né? Perdi um ano em estar em comemoração com minha família. Somente no primeiro ano de pandemia, o número de ansiedade e depressão aumentou em 25% no mundo inteiro. Esse é um dado oficial da Organização Mundial da Saúde. E a questão é tão importante que 90% dos países pesquisados pela OMS incluíram a saúde mental e o apoio psicossocial em seus planos de combate e de resposta à Covid-19. Nessa situação de isolamento e pandemia, as pessoas que já tinham alguma patologia ou que tenham alguma tendência, né, ao adoecimento psíquico, elas realmente sofreram um pouco mais, né, do que o comum. E, óbvio, a saúde mental foi bastante prejudicada. E dentre o quadro da saúde mental, a gente entende que esses efeitos, eles trouxeram mudanças muito bruscas na rotina, né, da maioria das pessoas, da população mundial, a gente pode dizer, que foram exatamente a falta de contato com as pessoas queridas, com os familiares. A gente pode também pontuar a insegurança em relação à própria doença, né, que era algo novo, era algo recém-chegado para todo mundo. A questão do profissional, a dificuldade, o medo, né, dessa perda, da perda do emprego, do desemprego, o medo da queda financeira, né, brusca. Muitas pessoas, inclusive, conseguiram se reinventar durante a pandemia, mas essa impossibilidade do contato físico foi algo que foi uma queixa bastante recorrente. A especialista ainda aproveita que estamos vivendo o momento da maior flexibilização desde o início de tudo, no que pode ser até o pós-pandemia, para dar dicas de como enfrentar este novo cenário sem medo. Se você não se sente seguro, você precisa manter essa rotina do uso da máscara, porque de qualquer maneira você se protege, você também protege o outro. Quando você estiver seguro para tal, então aí você vai experimentar, né? Porque essa liberdade de respirar, de se sentir bem e realmente de respirar puro é algo que a gente tem buscado há bastante tempo. Então eu desejo sorte para nós, né, enquanto humanos, que a gente consiga conviver com tudo que a gente tem vivido e superar todas as questões emocionais, físicas, sociais que a gente viveu diante da pandemia. No programa de hoje vamos discutir os efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 no início deste ano de 2022. Para nos ajudar a tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, estou aqui com eles ao vivo, o nosso psicanalista Emanuel Jansen e também a mestre coach Caroline Vieira. Você está assistindo agora, com toda certeza, quer fazer sua pergunta sobre algo desse assunto, desse tema, do que você passou? Então, anote aí no seu bloco de notas do celular ou papel e caneta, só mensagem do WhatsApp 998542857, para quem está nos assistindo fora de João Pessoa, DDD 83, ou pelo portal t5.com.br. Já estou recebendo muitos beijos e abraços. Obrigado pela grande audiência. Bom dia, doutor Emanuel, doutora Caroline. Muito prazer em tê-los aqui, trazê-los de Campina Grande nesse sábado, nessa manhã. É um prazer. Meia chuvosa, meia sol, né? Mas é um assunto bastante recorrente. Vocês são
referências na Paraíba, no Brasil, desse assunto, que com toda certeza a gente vai ter a colaboração também dos telespectadores. Quando a gente colocou esse assunto, doutor Emanuel, na internet, nas redes sociais, os telespectadores e os internautas fizeram várias perguntas e a gente fez uma seleção aqui, fora as que vão chegar aqui ao vivo. E a Carla, que mora em Tambaú, ela disse: quais são os efeitos do isolamento social na saúde mental das pessoas? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também, Rômulo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Essa pergunta é muito inteligente, Rômulo, porque partindo do ponto que o ser humano, ele tem algumas necessidades vitais, e uma delas é a necessidade de se relacionar, né? Então, nós somos o que somos, né? Quando essas necessidades elas são atendidas, e são bem atendidas, né? É tanto que se você coloca um ser humano em total isolamento, né? Em várias fases da vida, né? Se você colocou na infância ou na adolescência ou na vida adulta, essa pessoa ela vai sofrer graves consequências por isso, né? Então, o isolamento social, a pandemia, ela privou as pessoas de terem esse desenvolvimento, essa satisfação tão vital, tão importante na vida do ser humano, que é o relacionamento. Então, nós somos seres relacionais. A nossa vida ela só tem sentido, né? Ela só tem sabor, ela só tem prazer. As coisas em nós elas só são construídas se houver os vínculos, né? O romper desses vínculos, o isolamento, o distanciamento, a falta do toque, sabe? A falta de uma comunicação afetiva próxima, ela começa a trazer danos até mesmo em questões fisiológicas. Por quê? O cérebro ele tem um determinado comportamento e esse determinado comportamento ele é ancorado por uma comunicação neural. Então, tudo que você faz tem um correspondente neurológico, né? Tem um caminho neurológico. O isolamento, né? A pandemia quando começou, ela privou repentinamente as pessoas de uma vida comum, de uma vida normal. Então, uma das consequências, um alto grau de ansiedade, porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Quando eu não sei o que vai me acontecer, né, eu tenho aquela sensação de estar à deriva, né? Então, a ansiedade começou a desencadear vários outros tipos de problemas, né? A gente pegando, doutora Carolina, essa grande exposição do doutor Emanuel aí, e muito inteligente no sentido de explicar numa linguagem não tão técnica, mas utilizando o que todos que estão nos assistindo agora entenderam, existe o outro lado da moeda. E o Paulo, que é de Mangabeira, a Cristina, que é de Tambauzinho, e outras pessoas fizeram a seguinte pergunta e questionamento: por que algumas pessoas lidam melhor com o confinamento e outras sentem assim uma forte pressão, uma forte causa e consequência dessa situação? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo, bom dia a todos. E de fato e de verdade, nesse momento, a forma que a gente lida com o problema tem muito a ver com duas coisas. Uma delas é o nosso perfil. Existem perfis que eles, por natureza, eles são mais introspectivos. Todos têm necessidade de relacionamento e isso é para todo mundo, isso é super saudável. Mas existem perfis que essa necessidade ela é um pouquinho maior. E esses perfis, quando lidam com o isolamento, eles têm a sensação de serem realmente enjaulados. Essa é a sensação, a frustração de não poder se comunicar como fariam normalmente, porque isso traz satisfação para elas, faz com que elas se sintam frustradas. E uma outra coisa é a inteligência emocional. Inteligência emocional é a forma que eu lido comigo mesmo e que eu consigo lidar com os outros e com a situação. O bom, Rômulo, é que inteligência emocional é um coeficiente que pode ser completamente desenvolvido. O nosso QI, a nossa inteligência cognitiva, a gente nasce com ela. A inteligência emocional, que é a nossa capacidade de gerir conflitos,
de gerir conversas internas, de gerir conflitos externos, relacionamentos. É treinável e desenvolvível. Então, é importante saber que existem pessoas que têm mais habilidade, sim, e outras menos, de acordo com o seu perfil e o seu nível de inteligência emocional. Então, Manuel, entendendo o que o senhor disse no início, o Paulo, que é de Várzea Nova, em Santa Rita, ele fez o seguinte questionamento: como são afetadas as pessoas com diagnóstico de ansiedade por causa da pandemia da Covid-19? Ele disse que o senhor falou tanto aí de ansiedade, mas como é que são afetadas? Qual é o diagnóstico que você diz? Isso você está engordando, você está tomando ficando nervosa, você está tomando determinadas atitudes, porque você verifica mesmo que há mudança de comportamentos que você jamais imaginava de pessoas, por exemplo, pacíficas, que viraram agressivas, de repente. Então, responda aí ao Paulo. O ansioso, né? O que caracteriza a ansiedade? É essa impotência diante do futuro, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho um domínio, eu não tenho um controle, como é que eu vou resolver? Então, essa incerteza acerca das coisas, né, dos dias futuros, leva todos nós a um nível certo de ansiedade, né? Essa ansiedade não controlada, ela começa a se transformar ali num transtorno mesmo, numa situação que precisa de terapia, que às vezes precisa de uma intervenção, de medicamento mesmo, para que a pessoa ela equilibre o eixo, né, para que ela equilibre o centro. Mas uma das coisas, Rômulo, que fica muito evidente é que nitidamente a pessoa ela pode ser sequestrada, ela tem uma rotina comum, ela tem uma demanda comum, mas ela se tornou sequestrada emocionalmente, ela não consegue mais agir com a personalidade dela, com o ritmo dela, com o raciocínio dela. Então, ela tem lapsos, né, da lógica, do emocional, da resposta afetiva. E aí existem algumas coisas que as nossas próprias emoções, a nossa própria psique começa a nos sugerir, para que haja ali um equilíbrio, uma compensação. E às vezes, de forma sutil, a pessoa começa a encontrar uma compensação na comida, a pessoa começa a encontrar uma compensação dando foco exagerado, sei lá, nas redes sociais. Então, dando foco exagerado em respostas mais rudes, mais grosseiras, ou mesmo somatizando, né? Tendo ali um coração mais acelerado, uma boca mais seca, pensamentos muito recorrentes, pensamentos, né, com uma imagem fixa de que o pior pode acontecer. Então, muita gente, entre aspas, né, entrou num surto, por quê? Porque foram tomadas realmente pelo medo, né? Então, a ansiedade e o medo, eles andam muito ali atrelados, né? Como se fosse ali, né, irmãos gêmeos, quase siameses. Por quê? Porque essa incerteza, o que vai ser da minha vida, que tipo de comportamento eu preciso ter, né? O que de fato funciona. Uma coisa que não ajudou, né, é o próprio editorial jornalístico, né? Numa tentativa de trazer ali consciência, as pessoas começaram a alimentar esse próprio medo, essa própria ansiedade, né? Doutora Caroline, o Jaime e a Pedrita, que moram no Valentina de Figueiredo, são casados, e várias pessoas, eu consegui pincelar uma pergunta que mais ou menos eu entendi as dúvidas dele. Porque às vezes o internauta ele manda uma carta, né? Manda uma história contexto, e a gente tenta entender um pouco. E a pergunta que essas pessoas, para mim, eu entendi, é que as pessoas com problemas de saúde mental pré-existentes, tá? São mais vulneráveis na pandemia ou não? Porque as pessoas já têm o problema, né, pré-existente. Veio a pandemia, aí o que a senhora tem a dizer aos telespectadores? As pessoas com doenças pré-existentes, eu digo num ambiente tão frágil, e não falo só de saúde mental, Rômulo, eu falo de qualquer outra comorbidade física. A pandemia, ela trouxe uma maior sensibilidade para isso. Então, para doenças pré-existentes, é como se fosse de verdade alguém mais frágil, que necessita de uma atenção diferente, de uma atenção
diferenciada mesmo sobre essas pessoas, sobre esses pacientes. Uma das coisas que aconteceu com esse tipo de paciente foi os cuidados precisaram ser mudados à modalidade, né? Deixou de ser presencial, passou a ser online. Então, essas pessoas com doenças pré-existentes, eu acredito que elas se tornaram mais sensíveis porque o tratamento em si precisou ser modificado. Pela impossibilidade mesmo de ter um atendimento, de se ter uma escuta ativa, mas, como todos, a pandemia trouxe uma sensibilização ao que tinha revelado pré-existente e ao que não tinha revelado. E uma coisa, Caroline, pois não? Me permitam, que agravou, é que, de fato, o início da pandemia, todos os atendimentos eles foram cancelados. Então, imagina pessoas com doenças, né? Transtornos, pessoas com câncer, pessoas que necessitavam ali de uma atenção ou de uma continuidade na terapia, seja de medicamento, de tratamento, seja o que for. Essas pessoas foram, de forma muito súbita, não mais assistidas. Então, o nível de ansiedade, né, trouxe muita instabilidade, caso a pessoa também sofresse, né, de transtornos mentais aí. Isso. A gente vai para o intervalo. Mas muita gente interagindo aqui, doutor Emanuel, e eu volto com o senhor, muitos telespectadores falando sobre oscilações emocionais, que são muito percebidas, e a gente começou a tocar nesse assunto e as pessoas estão com muita dúvida disso. Vamos deixar para o próximo bloco. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue lá, você vê todas as minhas postagens, o programa do próximo sábado, o que aconteceu nesse programa e muito mais. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal, porque voltamos já já. Neste sábado estarei aqui na tua frente. Aqui no Povo na TV a gente se encontra. Minha gente, neste sábado estou esperando você, 12h30, nosso encontro marcado. Tem até atração musical, as últimas informações do fim de semana da sexta para você no sábado. E a gente se encontra com a música também no Povo na TV. Na tela da TV Tambaú SBT, estarei nesse sábado esperando você. Cadê você? Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e você está disposto a se libertar? Entender como fazer para pagar algo que de fato é seu? Como assim? Então, só existe uma forma para acontecer. Você decidir se libertar. A FK Imóveis vai fazer isso por você e vai fazer da melhor forma possível. Como assim, Rômulo? Conheça o Reserve Garden.
Vou repetir, Reserve Guard. Esse lindo empreendimento que fica localizado nos bancários e com uma qualidade invejável para você viver com sua família. O Reserve Guard, ele possui uma mega área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, área de jogos, espaço pet para seu animal, mini campo para você fazer aquele futebolzinho de final de semana ou no feriado, quadra, né? Quadra poliesportiva, bicicletário para você guardar a sua bike aí com todo carinho e muito mais, você sabe disso. E como se não bastasse, contém apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte e varanda para você ainda tomar aquele seu drink, aquela sua cervejinha de final de semana. Sabe por que você vai conseguir morar nos bancários com esse empreendimento? Vou te contar. Com o valor dele começando por R$ 174.900. Eu vou repetir. R$ 174.900. Não é fake news, não. E o mais importante de tudo, a surpresa, com toda a documentação paga pela construtora. Veja só, cartório e TBI da prefeitura e o registro. Então você não tem essa despesa, ainda sai com tudo em seu nome. Então, a hora de mudar de vida é agora. Pegue seu telefone, pegou? Liga agora mesmo para ficar no 986772008. Vou dizer de novo, anota aí. 83 para quem está fora de João Pessoa ou nos assistindo pelo portal T5.com. Então o número 986772008. Siga a FK no Instagram em @_imóveis ou acesse o site e confira mais empreendimentos incríveis no fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Gente, é o seguinte, tá? Semana que vem é feriado, Sexta-feira Santa. Claro, todo mundo já está se programando, já está se organizando. Com 3 dias de folga, imagina só. Então, o pessoal que aproveita para viajar, né? Claro, todo mundo vai fazer essa oportunidade, 3 dias. O diretor do terminal rodoviário de João Pessoa falou da expectativa sobre a movimentação, né, nesse feriadão. Veja. De embarques e desembarques para o terminal rodoviário de João Pessoa para a Semana Santa é de aproximadamente 22 mil embarques e algo em torno de 18.500 desembarques entre o dia 15 e o dia 18. Em comparação com o último ano, 2021, estamos tendo um acréscimo de 20% a 21%. Mas ainda em comparação com 2019, que foi a última Semana Santa antes do início da pandemia, ainda assim um decréscimo de aproximadamente 10% a 12%. Mas temos sim números para comemorar, né, em comparação com o ano passado, se mostra a retomada dos números de embarques e desembarques. Dentro da Paraíba, podemos citar Cajazeiras, Páscoa, Campina Grande, Guarabira como os principais destinos. Fora, podemos citar as capitais vizinhas, Natal e Recife. Então, esse é o panorama que temos agora para a Semana Santa no terminal rodoviário de João Pessoa. Efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 no início de 2022. Você sofreu com esse problema ou não? Então vamos aqui enviar suas dúvidas para o número do WhatsApp, só por mensagem, 998542857. Obrigado pela sua grande participação e audiência. Doutor Manuel, muita gente questionou aqui a questão das oscilações emocionais. E a Ângela, que está nos assistindo agora no bairro de Tambauzinho, ela diz como lidar com essas oscilações emocionais em tempo de pandemia, porque ela fala que tem percebido no trabalho, no cotidiano da vida dela, que as pessoas têm mudado bastante essas oscilações emocionais. Uma coisa, Rômulo, que foi bastante exigida na pandemia
foi como a Caroline falou, né? A questão da inteligência emocional, né? Então, as competências emocionais, elas foram muito exigidas nesse período. Então, as pessoas tinham que ter, né, uma flexibilidade sobre paciência, sobre convivência, né, sobre o tempo de resposta, o tempo de convivência. Então, todas as questões em relação às emoções, elas foram... essa exigência maximizou, né? O pavio se tornou mais curto, as pessoas, por conta da frustração, né, se tornaram ali mais instáveis. O que eu aconselho para que a pessoa ela consiga lidar com isso? Uma primeira coisa, ela precisa tomar consciência. Às vezes as pessoas não estão abertas, Romulo, para um feedback, né? Principalmente dentro de casa. As pessoas às vezes estão ali convivendo e falam: o que está acontecendo? Né? Você está mais estressado, né? Você está mais rude, suas respostas estão mais grosseiras. Então, a gente precisa estar aberto para esse feedback. A gente precisa entender, poxa, se eu estou ouvindo isso de quem convive comigo, se eu estou ouvindo isso de quem eu trabalho, eu preciso considerar. Então, considerar isso é o primeiro ponto, né? Como você acender a luz, né? Eu preciso tomar consciência do estado que eu me encontro e considerar o que as pessoas estão me dizendo. A segunda coisa é fazer um investimento realmente nas emoções. Às vezes as pessoas fazem investimento, né, para construção, para uma festa, para uma viagem, mas elas esquecem que o fator principal realmente do ser humano é as emoções. Daniel Goleman descobre que 80% do sucesso está vinculado a essa competência, a essa inteligência emocional. Então, se as pessoas elas não pararem hoje, principalmente nesse momento, dizer assim: poxa, eu vou fazer um investimento nas minhas emoções, né? Eu vou pegar ali um livro, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um mentor, eu vou fazer um coach, né? Alguma coisa que me provoque realmente, que me tire do estado que eu me encontro e me coloque ali onde eu posso chegar, né? E o ganho disso é essa conquista de estabelecer, né, o eixo novamente emocional. Entendi. Para Caroline, a Carla, que está nos assistindo em Patos, a Neuza, que está nos assistindo no Intermares, a Sandra, que está nos assistindo no bairro do Valentina de Figueiredo, e muita gente gostaria que a senhora explicasse como identificar que a pessoa é bipolar. Primeiro, o que é ser bipolar e como identificar essa patologia. A bipolaridade, o nome, né, a resposta já está aí na pergunta. A bipolaridade é uma flutuação nos polos, né? Então, a alegria e tristeza, positivo, negativo, intensidade, mornidão. Agora, o diagnóstico de bipolaridade, ele precisa ser dado por profissionais da área. É necessário, se você nota uma oscilação muito brusca, e isso de forma recorrente, você precisa buscar um profissional que é um médico psiquiatra. É importante que se busque um profissional adequado para que o diagnóstico aconteça e a medicação ela possa ser receitada e a pessoa consiga desfrutar de uma melhora. Então, muitas vezes, a internet ela polarizou informações e diagnósticos estão sendo dados sem o respaldo do profissional. Então, para essas pessoas que perguntaram, se você identifica algo fora da normalidade, nesse caso, né? Possivelmente essa pessoa já leu sobre isso. É uma pergunta bem técnica e bem específica. Ou está passando por alguma situação que ela está, né, querendo ver se é isso mesmo. Se compara, né? Mas eu te aconselho, não custa buscar, né? Muitas vezes a gente faz isso com coisas. Emanuel falou isso muito bem. Às vezes o carro quebra, ninguém quer levar o carro para consertar num conselho de um amigo. Agora, a senhora e o doutor Emanuel percebem que as pessoas têm preconceito quando dizem: vou levar para um psicólogo, vou levar para uma terapia, vou levar para um psicanalista, para um psiquiatra. Isso. Já acha que a pessoa é doida, né? Isso. Ou não, ou eu estou falando alguma coisa que é de outro mundo. É verdade, Rômulo. Mas eu quero trazer excelente comparação. Aquilo que você falou é uma verdade. As pessoas têm muito preconceito, elas têm medo de ir ao psiquiatra. Mas eu volto a dizer, se o seu carro dá problema e você sabe que tem uma mecânica especializada, você tem desejo de levar lá. Pois é. Por que não buscar um médico especializado, né? Uma coisa, Romulo, que ficou muito evidente com a pandemia
foi que pessoas que viviam transtornos como a bipolaridade ficou muito evidente, né? Até então as pessoas achavam que determinados transtornos, né, estavam ali no controle, mas a pandemia evidenciou. Foi o gatilho. Isso ficou, o gatilho. Isso ficou muito visível nesse período, né? Entendi. Muita gente aqui, doutor Emanuel, perguntando o seguinte: por que muitos relacionamentos terminaram com isolamento social? Muito interessante. Por quê? Né? Se a grande queixa, às vezes, das pessoas é de desejarem mais tempo para suas famílias, mais tempo para seus filhos, né? Não era uma queixa muito recorrente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para viajar. Devia ser o contrário, né? Eu não tenho tempo, né, para curtir meus filhos. Só que aí veio a pandemia e ficou nítido que as pessoas, elas não conseguiam administrar esse excesso de tempo, né? Então, não é o tempo, mas é o que você faz naquele período. Às vezes eu atendo alguns pais que ficam ali com muita culpa porque trabalham, porque tem uma rotina mais exigente, Rômulo, e diz assim, Emanuel, e meus filhos, né? Como é que ficam os meus filhos? Aí eu digo para eles, olha, o teu filho, ele precisa de tempo de qualidade. Então, se ele tiver ali 1 hora de tempo de qualidade com você diariamente, isso vai ter um efeito positivo muito maior do que se você estiver disponível o tempo todo. Então, na pandemia, o excesso de tempo e a falta do que fazer, a falta de foco, sabe, Rômulo? A falta de uma orientação, de uma inteligência nessa questão dos relacionamentos, fez as pessoas começaram a revelar o que elas tinham de pior. Por quê? Estavam frustradas, estavam sofrendo pressões porque talvez foram demitidas ou foram, né, colocadas em casa, no home office. Tiveram que fechar seus negócios. Tiveram que fechar seus negócios. Havia muita incerteza, né? As pessoas estavam sendo bombardeadas por muitas notícias de catástrofes. Então, em suas conversas internas, os seus medos internos, isso foram aflorados. Qual a consequência disso? Os relacionamentos começaram a sofrer essa corrosão, a sofrer esse enfraquecimento. Porque, de fato e verdade, né, a gente tem uma debilidade emocional que, às vezes, é de transferir a responsabilidade. Em vez de pegar aquilo e administrar e dizer assim, o que eu vou fazer de melhor dessa situação? É uma situação ruim, é uma situação de desconfortante, mas o que eu posso fazer de melhor? Ao invés disso, as pessoas, elas seguem o fluxo. E aí deu vazão para agressões, deu vazão para violência doméstica, aumentou o número de violência doméstica. Muitas mulheres foram agredidas, muitas crianças foram agredidas. Então, assim, houve realmente ali um caos nesse sentido, né, em determinados lares, porque não houve essa competência nessa administração, né, do tempo. A gente vai para mais um giro de ofertas e intervalo, mas muita gente mesmo perguntando dos profissionais de saúde que ficaram na linha de frente, que sofreram e estão sofrendo até hoje. Vamos deixar esse debate para o próximo bloco, que é muita gente querendo saber. Tem alguns casinhos aqui que eu vou dar como exemplo, tá bom, doutora Carolina? Muita gente interagindo, mas tem paciência. Melhor do que sonhar, né, com certeza é realizar. E o que a gente te ajuda, né, é assistir agora as oportunidades da Enolanda Construtora e também da construtora Guedes Pereira. Acompanhe. Cada vez que a gente vem aqui no Prime View tem algo novo, mais próximo da entrega. Thales, como está o andamento da obra? Estamos com andamento com ritmo acelerado. Estamos já executando o revestimento externo na fachada, do 20º para baixo, né? Porque o prédio é muito alto. A gente dividiu em 2 etapas. Além disso, estamos executando a parte de alvenaria, revestimento interno, instalações hidrossanitárias, escadas, corrimão. Então, são muitos serviços que estão sendo atacados no mesmo momento, né? A parte de estrutura, estaremos finalizando a parte de estrutura nos próximos meses, né? Porque tem a parte de área de uso comum como a torre. Estamos concluindo todas essas etapas até acho que daqui a 2, 3 meses estaremos encerrando tudo. Então, dessa forma, estamos convidando todos vocês para virem visitar a nossa obra. Nós temos um escritório de vendas no próprio canteiro de obra, que vai lhe acolher muito bem. E é isso. Venha ver essa nova obra e de um acabamento espetacular.
apartamentos prontos para morar. Como vocês podem ver, a obra do Reserve Garden está mais que acelerada, com entrega prevista para esse mês. Germana, o que a gente pode esperar como benefício para o morador daqui? Apartamentos prontos para morar, 2 e 3 quartos, com acabamento de primeira, porcelanato, gás encanado e individual. Então, o que você está esperando para vir realizar seu sonho com o Grupo GP? Entre em contato com um dos nossos corretores e venha viver essa experiência em morar no melhor e mais completo do bairro dos Bancários. E aí, o que está faltando para você realizar o seu sonho? Entre em contato agora com a N Holanda Consultora e também com a consultora Guedes Pereira. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Vou repetir, @Rômulo Soares Lima. Na hora que você me segue, você vai acompanhar todas as postagens, tudo que está acontecendo, dicas de filme. E eu estou sempre atualizando você com tudo que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano. E vem mais novidade que a partir de segunda-feira eu vou colocar no meu Instagram. Acompanha, me segue que você vai ver quais são essas novidades, ok? Vamos para mais um intervalo, é só bem rapidinho, continua aí com a gente, porque voltamos já já. Oi, minha gente, passando para renovar o convite para você começar o dia aqui na TV Tambaú, 7 horas da manhã eu tô chegando, vamos lá? Vamos começar mais um dia, começar a semana nesta segunda-feira. Vou trazer o meu bom dia aqui com muita informação, resumo de tudo que é importante que aconteceu no fim de semana, as primeiras notícias aí da sua segunda-feira e ainda tem a sua interação garantida aqui no nosso programa. Vamos lá? Eu te espero 7 horas da manhã. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança. Aqui eu vivo melhor. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse e Cresce. Já estamos de volta e o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre comunicação via Bluetooth, uma novidade do mercado imobiliário. Acompanhe. Olá, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. O nosso tema hoje é sobre uma tecnologia nova que está surgindo no mercado imobiliário e que é interessante a gente saber que ela existe, porque afinal de contas ela já está bastante utilizada em alguns países europeus e também nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil. O processo se chama IBA-Cons. Na verdade, eu não sei exatamente o que significa IBA-Cons, provavelmente é um desses nomes malucos que as empresas criam, mas significa, na verdade, comunicação via Bluetooth. Então, funciona da seguinte forma: se você tem um imóvel para vender ou para alugar, você, utilizando essa tecnologia, toda vez que uma pessoa passa na frente desse imóvel que está para venda ou locação, ela recebe uma mensagem no próprio celular dizendo que aquele imóvel está para venda ou está para locação. E se a pessoa, obviamente, tiver à procura de um imóvel para uma dessas duas finalidades, ele vai se interessar e vai procurar o corretor que vai estar lá à disposição para atendê-lo e, obviamente, tentar fazer o negócio com ele. Então, é um negócio bem interessante
que já está começando a pespegar no Brasil. Eu tenho a impressão que muito brevemente nós teremos muita gente utilizando aqui e estou contando para vocês para que vocês fiquem atentos e possam também se aperfeiçoar nesse processo caso ele chegue na sua região, ok? Um grande abraço, até semana que vem. Importante essa dica, né? As tecnologias a nosso favor, até porque até nos plantões de venda, às vezes não tem o corretor, mas tem lá o QR Code, você bota, vai ver tudo e o contato até do corretor da imobiliária. A tecnologia veio exatamente para nos auxiliar, não para substituir. Com a flexibilização da pandemia aqui no nosso estado, o uso de máscaras foi liberado em ambientes abertos e fechados, como já falamos anteriormente. Mas como fica a situação dentro dos condomínios? O especialista, advogado e meu amigo Vladimir Minar dá essa dica, veja. Bom dia, amigos. O Decreto Estadual 42.388 trouxe uma grande celeuma na vida condominial. E então, é permitido ou não aos condomínios no estado da Paraíba flexibilizarem a obrigatoriedade no uso de máscaras no ambiente interno, nas áreas comuns, abertas ou fechadas. No nosso entendimento, a Lei 11.717 foi editada em um período de maior restrição. E aí sim era obrigatório a questão do uso das máscaras, coisa que se viu positivada no texto da lei. Contudo, os decretos estaduais, com base na Lei Federal 13.979, ele traz o critério técnico do recrudescimento, ou seja, de um maior fechamento ou de uma maior flexibilização. No caso dos condomínios e da lei que trata do plano de prevenção e combate ao Covid-19 no âmbito condominial aqui no estado da Paraíba, entendo que há a possibilidade da flexibilização diante desse último decreto estadual. Não há uma ilegalidade, não aparente, mas há sim uma necessidade de melhor adequação da norma. Lembrando que os decretos, eles fazem a regulamentação das leis. E nesse caso, o decreto estadual vigente, ele dá a possibilidade da flexibilização. Então, sim, é possível que a administração condominial decida pela flexibilização e aí abra a faculdade do condômino e dos usuários de usar ou não as máscaras de proteção para a Covid-19, levando em conta o estado atual da epidemia do Covid-19 no nosso estado. Obrigado, meu amigo Vladimir. Aqui é utilidade pública, informação em primeira mão. Damos continuidade ao bate-papo sobre efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 no início de 2022. Estou esperando, sim, sua interação, sua colaboração, nos enviando suas mensagens, seus beijos, seus abraços. Estou recebendo tudo aqui. Muito obrigado pela grande audiência. Anota aí de novo, 99854-2857. Tá certo? Doutora Caroline, uma pergunta que não quer calar, que realmente muita gente interagiu. Eu tenho a Carla, que ela é enfermeira, ela disse que sofreu muito durante o período da pandemia e ainda sofre ela pegou a Covid, quase morre, luta para vencer essa Covid. Eu tenho 3 médicos aqui que não quiseram que eu falasse o nome, mas me disseram o nome, que está assistindo e vai esperar seu questionamento. E muita gente da área de saúde. Então, a pergunta que não quer calar, muita gente contando seus casos, seus problemas, os reflexos que estão sofrendo até hoje por conta de estar enfrentando, muita gente morrendo sem o controle da doença, sem o diagnóstico correto, muita fake news, muita briga, às vezes, política em detrimento da vida. Então, muitas coisas aconteceram aqui. Eu resumi na seguinte pergunta: por que os profissionais da saúde da linha de frente
no combate à Covid-19 tiveram vários transtornos mentais. É interessante observar que os profissionais da área de saúde, eles são pessoas como nós. E eles estavam expostos aos mesmos riscos. Muitas vezes, o que foi concedido à população de ficar isolado, de ficar preservado, aos profissionais da área de saúde, essa foi uma das áreas, né, essenciais que não puderam ficar em isolamento. E além de lidar com a falta de informação da própria doença, porque a doença ela progrediu mais rápido do que todas as outras informações verdadeiras, que poderiam combatê-las, que poderia trazer realmente um tratamento eficiente. E os médicos precisaram, e toda a área de saúde precisou se colocar mesmo como escudo para a população. E o fato de serem, né, a linha de frente não os preservou de trazer uma condição de ansiedade, de medo, de incerteza, até porque são pessoas normais. E eles também precisaram lidar com o peso, a responsabilidade de proteger o paciente que eles estavam cuidando, né, de trazer um diagnóstico assertivo diante de tantas incertezas, mas eles também precisavam preservar a própria saúde e a saúde da família que ficou em casa. Então, esses profissionais, eles carregavam, além de todo o peso, né, de precisar enfrentar isso de frente, eles tinham responsabilidades que muitos não tinham. Então, no momento que eles saíam e eles se expuseram, né, a trabalhos exaustivos, a muitas horas de plantão, foi impressionante. A gente viu vários casos em Campina Grande de enfermeiros que precisavam estar na linha de frente, mas tinham pais idosos. E eles ficavam entre prestar socorro à comunidade e preservar os seus pais. E às vezes aconteceu muito, e ainda acontece, o preconceito dos condomínios, de ir no elevador e tal. O que fazer com essas pessoas? Vai contaminar, vai trazer de contaminação? Então tudo isso influenciou, né, doutora Isso, Carolina? De onde eles andavam, por saberem que eles estavam na linha de frente, é como se eles já estivessem contaminados, né? É verdade. E aí eles precisavam também lidar com esse tipo de isolamento. Então, eles são dignos de muito respeito, mas todos os profissionais da área de saúde precisam de cuidados também, né, Rômulo? É algo que eles são pessoas, eles têm famílias, eles também precisaram lidar com a pandemia. E por mais que eles tivessem um conhecimento privilegiado na área da saúde, eles também têm emoções. E eles também foram expostos à incerteza, expostos ao medo, expostos muitas vezes a horas de trabalho exaustivas que não permitiam que tivessem sono, alimentação adequada, a cobrança. Eles viram várias pessoas morrerem, né, assim, de forma muito frequente e não poderem lidar com isso muitas vezes. Foi um dos mais tocados aqui nas mensagens dos médicos, foram isso, a incapacidade de uma doença nova não ter a condição deles fazerem com que, como eles faziam em outras, né, patologias, salvar a vida. É isso que mais afetou. Pegando esse gancho aqui, doutor Emanuel, muita gente, eu tenho um caso específico da Sabrina, que ela disse que tem uma filha de 5 anos que brincava, tudo, e com essa pandemia, ela foi diagnosticada com autismo. Veja só que coisa, ela contou a história aqui. Mas a pergunta para que possa abarcar todas as crianças nesse período de pandemia, o emocional das crianças foram afetados na pandemia da Covid, o que realmente e por que essas crianças sofreram tanto. E, assim, cada caso aqui que chegou para mim, que eu fiquei, assim, até impressionado com essas histórias. Uma coisa, Rômulo, que os pais, né, vão concordar comigo, que tinham, né, crianças nessa idade, né, de 2, 3, 4 anos, e que nesse período elas sofreram um isolamento, né? Nessa fase é extremamente importante haver alguns estímulos, né? Então, um dos estímulos extremamente importantes é a necessidade da criança de construir ali
a sua própria rede de relacionamento. Então, é nesse período que ela começa a ir para a escola, é nesse período que ela começa a ser alfabetizada, é nesse período que ela começa a ter o próprio mundo dela, né? Às vezes os pais, quando levam para a escola, né, pode a ficha não cair, mas eles têm ali, né, quando contemplam o filho indo e vindo, o entendimento que agora o filho já tem um mundo dele, né? Tem os colegas dele, tem os relacionamentos dele. Então, isso é extremamente saudável. A criança, ela aprende ela desenvolve determinadas competências emocionais exatamente nesse explorar, nessa exposição. Quando isso foi tirado, né, o dano, existem aí alguns estudos, existem aí algumas expectativas de estudiosos que determinadas pessoas elas não vão conseguir recuperar, né? Para você ver, o diagnóstico do autismo, por exemplo, né? Que o indivíduo, por natureza, ele tem essa dificuldade no relacionamento porque, de forma neurológica, é como se o cérebro dele não tivesse atentado para esse desenvolvimento, né? Então, as crianças que elas não foram estimuladas, as crianças que o autista ele precisa ser estimulado para que essa área ela não feche, né? Mas as crianças que não têm, né, o autismo como diagnóstico, se elas também não forem estimuladas, elas também vão sofrer prejuízos, elas também vão sofrer danos. Então, os pais precisam estar atentos hoje. A gente está saindo de uma pandemia, a gente já está, né, vendo as coisas entrando dentro de uma normalidade, mas pai e mãe hoje precisam entender e olhar para o filho e ler o filho e dizer assim, o que eu posso fazer para que aquilo que a pandemia trouxe possa ser resolvido e correr atrás de ajuda, né? A gente vai para o intervalo, mas muita gente aqui falando de um assunto que realmente é recorrente, transtornos alimentares. Então, quando a gente voltar, doutora Carolina, doutor Manuel, vamos tocar nesse assunto. As melhores ofertas, né, das melhores e maiores construtoras imobiliárias da Paraíba, você acompanha todo sábado com a gente, claro. Confira agora as oportunidades da Mais Construtora e também da Construtora Aliança. Acompanhe. Mais o lançamento da Mais Construtora, Residencial Porto Sampaio, no bairro dos Bancários. Mais informações é com o Jaque. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. O Porto Sampaio tem uma ótima localização no bairro dos Bancários e está esperando por você. Venha conhecer esse lindo projeto, bem próximo das 3 ruas, próximo de colégios, escolas, apartamentos de 2 e 3 quartos com 1 e 2 vagas de garagem. Vem conhecer esse belíssimo empreendimento. O Barraio é um empreendimento feito para todos os gostos. Os apartamentos vão de 65 a 190 metros quadrados. Camila, conta mais pra gente sobre o Barraio. Bia, já pensou que legal viver num apartamento, num empreendimento que tem spa, massage place, coworking, brinquedoteca, salões gourmet, ou seja, um encanto e ainda por cima contemplando aquele mar maravilhoso de Ponta de Campina. Esse é o Barraio e ele é o nosso mais novo lançamento e estamos disponíveis para receber vocês e apresentar esse empreendimento que já é o nosso grande sucesso. Entre em contato conosco agora que temos um time de corretores e parceiros de plantão para te receber. E aí, curtiu os empreendimentos? Então, não perde tempo. Os corretores de imóveis da Mais Construtora e também da Construtora Aliança estão te esperando. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Lá você vai encontrar todas as postagens que eu faço indicação do programa, do que aconteceu no programa, do que vai acontecer no programa anterior, no programa futuro. Dou dicas aí de filmes e outras dicas que eu estou realmente elaborando um planejamento que a partir de segunda vou potencializar essas informações no @Rômulo Soares Lima. Agora a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal porque voltamos já já. Você que está acompanhando a programação
programação da TV Tambaú SBT Paraíba não pode perder o Com Você desta segunda-feira. No nosso quadro Descomplica, a nossa colunista psicóloga Janaína Ferreira vai falar sobre os assuntos que costumam motivar brigas conjugais, tá? E mais, como encerrar esses conflitos. Claro que tem babadinho dos famosos como a Magali, a semana, né? Fervendo, né, Nanda? Olha isso aqui, mulher. Você vai falar sobre isso? Com certeza. Não acredito, não. 1h10, a gente se encontra até lá. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Cada passo seu trouxe você até aqui. E agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha, da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? No portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, como tem muita gente acompanhando e interagindo aqui agora, nesse momento, temos também o blog T5 Imóveis. Veja que está aí na tela, você está vendo, clicar ali. Vamos fazer uma simulação. Clicou, T5, vai lá, blogs, T5 Imóveis, aí vai aparecer aí nossos artigos, olha aí você vai encontrar lá que eu atualizo todo dia, toda semana, conteúdos, né, que fazem parte da cadeia produtiva da construção civil, do mercado imobiliário, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Tudo que às vezes sai num projeto de lei de interesse popular, de utilidade pública, eu transformo em artigo para que você fique 100% atualizado. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. O que você procura num imóvel? Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas, você vai ver que não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Por quê? É possível que tudo você encontre, tanto na estrutura do empreendimento, como no preço que cabe dentro do seu bolso. Então acompanhe os empreendimentos da FK Imóveis e também da Global Construtora. Veja. Atenção para quem quer morar perto da praia. O residencial Nanai fica no melhor do Bessa e a entrega já está prevista para agosto desse ano, né, Priscila? Isso mesmo, Bia. Obra avançada e o apartamento sensacional. O Residencial Nanai, que fica na melhor localização do Bessa, com preço imperdível, a partir de 379 mil. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. Então, tem para todo gosto. Não perde a oportunidade. Entre em contato aí com a Pri, ainda tem área de lazer, com piscina e espaço gourmet na cobertura. Olha que coisa boa. Entre em contato aí com a Pri no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Morar em uma localidade como o bairro de Manaíra é bom, né? E morar em um empreendimento da Global Construtora é melhor ainda. Camila traz mais detalhes sobre o Imperial Anchieta e sua localidade. Bom dia, Camila. Bom dia, Bia. Olá, pessoal. Eu sou Camila Medeiros, da Global Construtora. E nós estamos aqui na Praça Silvio Porto, que fica ao lado do Imperial Anchieta, a menos de 1 minuto de caminhada, tomando água de coco. E hoje eu quero falar um pouco mais desse empreendimento para você. O Imperial Anchieta fica aqui no bairro de Manaíra.
tem 92 unidades com 2 e 3 quartos, vaga de garagem, varanda, apartamentos que vão de 63 a 92 metros, área de lazer na cobertura, no mezanino, espaço pet e uma cobertura com vista 360 da cidade e também uma vista definitiva para o mar. E agora eu quero convidar você e sua família para vir conhecer o nosso empreendimento e também curtir um momento, uma tarde agradável aqui na Praça Silvio Porto. Liga para a gente, entre em contato que a gente vai te receber e te explicar mais informações. Viu como é possível, né? Então, entre em contato com o pessoal da FK Imóveis e também da Global Construtora e garante que essas oportunidades vão fazer parte da sua vida. Os efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 no início deste ano, que é 2022, e o tema que estamos debatendo todos os detalhes agora. Claro que você pode participar ao vivo. Papel e lápis, anota aí, 99854-2857. Estou aqui com o psicanalista Dr. Emanuel Jansi e a doutora Mesh Coach Caroline Vieira. Olha, muita gente interagindo, muita gente perguntando uma série de assuntos, mas um assunto que não quer calar, doutora Caroline, muitas conversas, doutor Emanuel, pessoas que nessa pandemia decidiram comer muito, outras pessoas que ficaram sem vontade de comer. Uma série de transtornos alimentares. Então, o que são transtornos alimentares? O que a senhora pode orientar o telespectador? Uma coisa que realmente aconteceu, as pessoas foram privadas de fazer algumas outras realizações. Uma delas mesmo foi a atividade física, né? A atividade física, ela traz uma compensação e uma realização singular. Eu costumo dizer para as pessoas que buscam uma vida saudável, a atividade física ela não cuida só do corpo, ela cuida também da mente. E ser privada de algo assim, e as pessoas foram submetidas a um isolamento e elas começaram a buscar por prazer em outras coisas. E uma das coisas que traz prazer é a alimentação. E muitas vezes, por causa até de um hábito errado, uma alimentação cheia de gordura, de açúcar, ela traz inicialmente essa sensação muito prazerosa. E a gente viu muitas pessoas que disseram que engordou muitos quilos. Quantas pessoas disseram que a feira do mês, né, acabava em 15 dias, né? O que foi que aconteceu? Será que a fome das pessoas aumentaram na pandemia? Mas, na verdade, a falta de ocupação, a falta de não saber o que fazer com o tempo, fazia com que as pessoas buscassem distração. E aí, elas começaram a se alimentar com eletrônicos, diante de séries, de filmes. Das lives. Das festivas, né? Aonde não há... Nesse momento em que você está se distraindo, é como se não houvesse um registro mental de que a comida está entrando. Então, quando você se alimenta, por exemplo, na frente da TV, você tem uma grande possibilidade de comer muito mais do que você de fato precisaria, né? É como se você não tivesse com atenção naquilo, não dá tempo. E aí as pessoas começaram a desenvolver alguns hábitos que gerou um comportamento disfuncional e fez com que pessoas ficassem sobrepeso e isso, consequentemente, atinge a saúde, não só física, como mental. Doutor Manuel, a perda de parentes, pessoas ligadas, próximas, íntimas, na pandemia, elas deixaram e deixam sequelas comportamentais, porque, na verdade, a pessoa espera que um dia todos nós iremos sair aqui do nosso estado de vida para partir para outro mundo. Mas essa pandemia pegou pessoas saudáveis, pessoas inesperadas, foi uma coisa assim inesperada, né? Inesperada. Uma das mudanças de comportamento, Rômulo, que acontece é consequência mesmo, até das pessoas terem sido privadas de velar seus entes queridos, né? Então, existe aí, de forma cultural, uma expectativa, até para que as pessoas comecem a trabalhar o luto, né? De se velar o corpo, de se ter aquele cerimonial, aquele ritual que emocionalmente
faz com que a pessoa entenda a partida, né, o fim, o ponto final. Então, imagina comigo as pessoas começando a ser enterradas, envelopadas, sem terem o direito, né, dos entes queridos, né? Se despedirem, de ter aquele momento do lamento, do choro, porque isso é do ser humano. O luto, ele é um processo e ele precisa ser obedecido. A interrupção disso deixou as pessoas à deriva, né? Então, pensamentos recorrentes, né? O choque da cena das pessoas sendo enterradas no início, né? As pessoas eram enterradas com os coveiros parecendo que estavam envelopados. Era uma cena de muita catástrofe e terror. Então, isso causa registros. Esses registros causam pensamentos que, por sua vez, eles geram sentimentos e acontecem os comportamentos. Então, muita gente não tem conseguido sair do luto. Eu tenho atendido muita gente que meio que se perdeu nesse processo, né? Eles não conseguiram se encontrar e que elas precisam realmente de alguém, um profissional que pegue na mão e aponte, existe aqui um caminho. O luto, ele é necessário, mas ele não é lugar de morada, né? Ele não é lugar de você estacionar a sua vida, mas é um processo muito importante para que a pessoa ela consiga se despedir, né, dos entes queridos. Né? Superar, né? Superar. Doutora Caroline, muita gente aqui interagindo e uma pergunta aqui que achei de extrema significância é que as pessoas estão muito preocupadas hoje com a questão da família, né? Como ela deve encarar os filhos que já têm autismo e síndrome de Down, porque a gente sabe que essas famílias que têm crianças ou adolescentes ou pessoas que tenham a síndrome do autismo e do síndrome de Down, elas nessa pandemia tiveram outras dificuldades. O que é que a senhora pode dar uma orientação técnica sobre isso? Como até Emanuel trouxe aqui, é importante que essas pessoas, essas crianças, adolescentes, esses pacientes mesmo, eles sejam expostos ao tratamento adequado. Por mais que tenha havido um freio ou uma mudança na modalidade de atendimento, as coisas estão retornando. E essas pessoas precisam do estímulo correto, precisam da atenção adequada. É importante que eles sejam tratados mesmo com as técnicas necessárias. Então, se eu pudesse trazer aqui uma instrução ou um conselho, seria retorna às atividades, retorna ao tratamento. Não só crianças, mas até idosos mesmo com Alzheimer, por exemplo. É importante que se tenha um tratamento, que a medicação não seja interrompida, que os estímulos, que as terapias ocupacionais, dentro daquilo que é possível, seja retomado, para que as pessoas, elas minimamente retornem à vida, né, que tinham, né, pelo menos a vida que tinham, e que elas possam desfrutar de uma evolução na medida do possível. Muita gente interagindo, doutor Manuel, para que o senhor possa dar um exemplo de uma diferenciação entre tristeza e depressão, porque muitas vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra e às vezes pode ser que tenha, o senhor é que vai dizer. A tristeza ela é momentânea, né? É aquele momento melancólico, consequência de uma perda, de um prejuízo, de uma frustração. E ela é momentânea, ela é breve, né? A depressão, ela se estende a tal ponto, Rômulo, de o cérebro entender aquilo como uma química normal. Então, aí ela se torna algo fisiológico, né? Às vezes as pessoas elas não entendem, a depressão ela é comportamental, ela é a fisiologia, ela pode começar de muitos meios, ela pode começar por um comportamento, ela pode começar de forma fisiológica. A questão é, quando o cérebro entende que aquela tristeza que está perdurando, o cérebro entende que aquilo dali é a realidade, é o natural daquele organismo, ele vai começar a criar uma estrutura e uma química para que aquilo ali se perdure, né? Então, é muito importante as pessoas identificarem, eu passei por fui demitido, acabei o casamento, estou sofrendo luto. É importante as pessoas entenderem que essa frustração, essa tristeza, ela tem uma data. E uma coisa que ajuda, sabe, Rômulo, no caso do luto, é a pessoa, por exemplo, colocar uma data específica para sair do luto. Por mais que naquele dia ela não saia, né? Não é uma transição, não é um salto, mas emocionalmente, mentalmente, isso vai ajudar muito nesse processo. Né? Então, se você não tem conseguido sair, se você se sente embaraçado,
Se a tua tristeza começou realmente de uma perda, mas hoje ela está reverberando em você, né, algo muito maior, você precisa procurar uma ajuda e diagnóstico. Eu tenho um amigo que ele perdeu por conta da Covid, casado há 50 anos, desde cedo, desde adolescente, o relacionamento e tal, perdeu a esposa e ele hoje mora só com a filha, que os 2 outros filhos se casaram e tal. Então ele diz que mora ele está num outro quarto que não é o quarto do casal, mas que as roupas dela já faz 2 anos, está lá, tudo intacto. Então, veja como os comportamentos, e ele, quando toda hora que está jantando, tomando café com ela, aí ele entra no assunto e começa a chorar. Então, é mais ou menos o que o senhor falou. Esse comportamento específico você vê de alguém que não está conseguindo sair do luto. Não é que a pessoa não vai apagar a memória do ente querido, né? É como se fosse isso, se ele saísse do luto. A resistência, né? Mas eu tenho uma telespectadora aqui, que é a Jéssica, que mora na Torre, doutora Carolina. Ela diz o seguinte: ela teve Covid e logo após desenvolveu problemas psicológicos. Ela diz também que as pessoas que estão ao redor dela acham que é frescura, que isso não é uma coisa que é verdade. E ela diz que, na opinião dela, falta Deus e fé, e que queria ouvir um apoio, uma palavra, como ela pode sair desse estigma que no trabalho e nos cantos estão falando para ela. As pessoas muitas vezes, elas por não saberem aquilo que os outros estão enfrentando, ou até mesmo por julgar que no lugar da outra pessoa ela agiria diferente, elas emitem alguns comentários que fazem, que só pioram a situação e não ajudam. As pessoas que estão enfrentando algum tipo de dor, algum tipo de tristeza prolongada, ou até em depressão mesmo, a melhor forma de sair dessa situação é buscando ajuda. Às vezes as pessoas acreditam que sai de depressão com força de vontade. E depressão é uma doença que não deve ser ignorada. Ela precisa ser tratada como tal. Nós não fomos criados para viver a depressão, mas se por acaso ocorrer, existe tratamento para isso. Busca a ajuda de um médico psiquiatra, busca terapia e é completamente possível que você saia desse quadro. É importante que você que está passando por isso entenda que você está passando por isso. Isso não é a sua vida. Você está enfrentando uma situação e que você pode sair dela. E a melhor forma de sair é buscando pessoas competentes que possam te ajudar. Como o Emanuel falou, possam dar as mãos junto com você e dizer, existe um caminho fora desse túnel. Vamos sair daqui e você possa retomar a vida. Então, Emanuel, a gente vai para o último bloco e muita gente aqui querendo saber do senhor quais os benefícios de fazer terapia. Mas vamos deixar para o último bloco. Já me seguiu no Instagram? Segue lá que eu te sigo de volta. Por lá, vamos interagindo durante toda a semana. @Rômulo Soares Lima. @Rômulo Soares Lima. Segue lá. Agora vamos para mais uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua com a gente porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante. A gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa.
Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já de volta para te atualizar sobre os principais e, com toda certeza, notícias e informações do Portal T5. Quem vai dar? Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal que está em casa. A gente inicia, Rômulo, falando de futebol. Isso porque, com o novo formato, a Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e já com 2 representantes paraibanos. O Campinense vai até o Ceará para disputar aí o primeiro jogo com o Atlético às 3 horas da tarde e o Botafogo da Paraíba, um dos nossos principais representantes, recebe o São José aqui no Almedão às 18 horas. Então tem jogo aqui em João Pessoa mais tarde. A Raposa volta à terceira divisão após 10 anos e aí pretende disputar para conseguir chegar à Série B. A última vez que disputou foi em 2009. Já o Belo, né, vai para a 9ª participação na Série C, anos consecutivos nessa mesma série, sem conseguir passar para a Série B, e aí vai trabalhar depois dessa pandemia para conseguir finalmente subir aí para um próximo patamar, né? Eu espero que dessa vez consiga. Desejo a todos que fazem o Botafogo da Paraíba todo sucesso, planejamento, muita sabedoria e vamos lá, na torcida. Isso, e agora falando um pouquinho da economia, Romulo, a gente fez um programa há umas semanas falando sobre o imposto de renda, né, trazendo os requisitos. E, na época, o prazo era até o dia 29 de abril, mas a Receita Federal estendeu esse prazo para o dia 31 de maio. A gente até comentou aqui, né? Foi esse que poderia ser. A possibilidade. E aí, agora, até o dia 31 de maio, às 23h59, o pessoal do Brasil inteiro, né, que ganha acima de R$28 mil durante o ano, vai ter que prestar essa obrigação aí com a declaração de imposto de renda. A gente vai trazer essa informação para reforçar o alerta, para não deixar para a última hora. Aqui na Paraíba, 134 mil pessoas já declararam, a gente aumentou um pouquinho a porcentagem para 40%. Na época que a gente comentou aqui, estava em 30% de paraibanos, mas para um mês, quase um mês e um pouquinho que está faltando, ainda é mais da metade precisando declarar, né, Romulo? Então, o pessoal ficar atento. Pois é, olha aí, cuidado com a mordida do leão, que é grande, né? Lucas, muito obrigado por hoje, até a próxima semana. Até a próxima, obrigadão. Quer garantia e segurança jurídica ao fechar um negócio imobiliário? Nos nossos parceiros, a gente confia, evidentemente. Veja o que a Jampa Imobiliária e a MRV Engenharia apresenta para vocês. Acompanhe. Localizado no bairro do Cristo, o residencial Tropical Conquista vai te conquistar. E aproveita que ainda está na planta, a gente sabe que o preço é mais barato, né, Elton? Isso mesmo, com certeza. O empreendimento, para quem está aí se programando, tá? Ele está em fase de construção, então tem toda a facilidade do parcelamento da entrada, tem a documentação toda inclusa, unidades a partir de 117 mil, o melhor custo-benefício do bairro do Cristo. Entre em contato agora e aproveite as condições. Parcela a partir de R$500, documentação inclusa, então não perde tempo. Procura a nossa equipe agora que está pronto para te atender. O bairro do Altiplano recebe o mais novo empreendimento da MRV, o Jardim dos Corais. E quem conta mais pra gente é Tiago Álvaro. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a todos. É isso mesmo. Hoje a MRV lança aqui na região do Altiplano o Jardim dos Corais. Um empreendimento com torres com elevador, área de lazer completa e equipada, vista-mar para a Orla de Cabo Branco, plantas reversíveis e uma excelente localização no coração de João Pessoa. Então venha conferir esse mais novo empreendimento da MRV na cidade de João Pessoa.
Vamos continuar aqui batendo no nosso bate-papo, nossa conversa, tirando todas as dúvidas sobre os efeitos psicológicos da pandemia, né? Na pandemia que causou agora em 2022 e toda essa sequência a gente está debatendo aqui com 2 especialistas. Muita gente interagindo e a pergunta que ficou no bloco passado, quais são os efeitos reais da terapia? Eles são muito positivos, Romulo, porque partindo do ponto que toda vez que você necessita falar, né, acerca de qualquer coisa, a sua mente ela entra ali numa ativação de raciocínio. Então você precisa elaborar. E nessa elaboração, né, na exigência de uma terapia, o terapeuta perguntando, você vai começar a se escutar. Então, essa escuta pessoal, essa elaboração, ela começa a desmistificar os traumas, os transtornos, né, os sofrimentos, os medos. Claro que isso não é, né, de uma forma imediata, mas à medida que a pessoa ela vai se expondo, ela vai falando, ela vai trazendo ali, né, para o set psicanalítico, para a terapia, aquilo que está lhe incomodando, aquilo também, em contrapartida, começa a criar nela uma resistência, uma blindagem. Fichas começam a cair, ela começa a perceber que, às vezes, aquilo que sequestrava, aquilo que tocava o terror, na verdade é uma cortina de fumaça, né? Ou seja, são coisas, em grande parte delas, eram frágeis o suficientes, né, para serem dissipadas de uma forma, sabe, muito, muito imediata. Né? Tempestade em um copo d'água. Tempestade em um copo d'água. Claro que existe muito sofrimento, né? Claro. Muita coisa ruim, muita coisa pesada, que a escuta na terapia faz a pessoa dizer assim, eu vou dar um novo sentido, eu vou dar um novo significado a isso. Perfeito. E quando ela consegue fazer isso, ela começa a ter saúde mental, saúde emocional. Doutora Caroline, muita gente aqui preocupada com os jovens de 12 a 16 anos, que esse mundo digital aí está enfeitiçando e nessa pandemia foi uma coisa assim que virou um vício. O que é que a senhora tem a dizer aos pais? É uma realidade, né? O mundo digital é uma realidade. E uma das coisas que a gente traz para pais mesmo em acompanhamento o limite precisa ser dado pelos pais. É importante que seja não só dado limite sobre o tempo de uso em jogos digitais, rede social. Toda essa lida do adolescente, da criança, precisa ser assistida pelo adulto. E a outra coisa o jovem, o adolescente precisa ser estimulado em outras atividades offline. Jogos de tabuleiro podem ser resgatados, esportes podem ser resgatados. Então, não só o limite, mas a substituição por outros estímulos que faz muito bem à saúde. Ainda nessa raciocínio, as famílias deixaram de conversar na mesa, todo mundo com celular, sai para jantar, a gente vê, às vezes, você não conversa nada, né? Então, rapidão, o que é que diz a todas as famílias paraibanas e brasileiras com esse mundo digital que está acabando aquele feedback entre pai, mãe, filho, parentes? É como a Caroline falou, né? Tem que haver aí uma gestão, tem que haver aí uma manifestação da paternidade e da maternidade. E uma coisa, Romulo, que eu queria deixar claro, comunicar limite, né, na ordem de importância, ela vem primeiro do que comunicar afeto. Então, os pais, eles acham que comunicar amor é só comunicar afeto. Não, limite é extremamente importante. Então, pai e mãe têm que entender que o papel dele, né, é trazer isso para os filhos. Né? Olha, 1h30 foi pouco, vou trazê-los novamente. Aqui choveu de perguntas, de informação, vou passar para vocês e quero deixar doutora Carolina, com suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero te convidar a olhar para o pós-pandemia já, quantas pessoas se reinventaram, quantos negócios nasceram nesse tempo e você que ainda tem sofrido os efeitos, busca uma ajuda profissional, porque nós estamos acreditando no ano extraordinário. Doutor Manuel, muito obrigado, suas despedidas. Muito obrigado por estar aqui e ao pessoal que está em casa, eu incentivo, gente, o melhor está por vir, creiam dessa forma e criem uma expectativa positiva, porque coisas boas estão para acontecer. Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima, estou aguardando
E nosso Tambaú Imóveis e Negócios de hoje chegou ao fim. Que pena. Mas você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. Semana que vem estamos de volta e desta feita vamos falar sobre estratégias de resoluções nos conflitos conjugais. Acontecendo muito. E grato pela sua audiência, um ótimo fim de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.